Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem precisar trabalhar mais por isso e ainda investindo pouco dinheiro. No vídeo de hoje eu quero te explicar tudo sobre o que você precisa saber sobre o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Conhecer sobre esse título público vai te proporcionar criar uma segunda fonte de renda, porque ele vai garantir a manutenção do seu poder de compra e esse título ainda consegue te proporcionar uma rentabilidade real acima da inflação, permitindo ainda que você receba cupons de juros semestrais ao longo da aplicação. Do mesmo modo que acontece no Tesouro IPCA+, no NTN-B principal, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a NTN-B, também é um título composto por uma parcela de juros pré-fixada, que é estipulada no momento da compra, e também é composto por uma parcela indexada ao índice de inflação IPCA. Então, isso significa que pouco importa qual vai ser a variação no período de vigência do título. Por quê? Porque a rentabilidade dele sempre vai permanecer acima dela, acima da inflação, fazendo com que a taxa de juros pré-fixada no momento da compra, corresponda a uma rentabilidade real. O antigo nome Nota do Tesouro Nacional Série F, ou seja, NTN-B, era realmente um nome muito confuso e esse nome ele não permitia a rápida identificação das características desse título. Então a sigla NTN-B ela nem mesmo permitia que você pudesse enxergar que se tratava de um título com juros semestrais, com cupons semestrais. E por esse motivo, o nome Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele acaba sendo muito mais intuitivo e didático do que o nome anterior. Os juros semestrais, eles correspondem a uma antecipação da rentabilidade contratada. E isso faz com que você receba parte dos rendimentos ao longo do período da aplicação. O Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele proporciona o recebimento de um fluxo de cupons de juros a cada semestre, pagando a você os juros da aplicação a cada 6 meses, que eles são pagos no dia 15, isso é, pagos no dia 15 de maio e no dia 15 de novembro, caso o ano de vencimento do título seja ímpar. E ele te paga esses cupons no dia 15 de fevereiro e no dia 15 de agosto, caso o ano de vencimento do título seja par. Então você recebe uma parte dos rendimentos através dos cupons semestrais e lá na data de vencimento você recebe o valor de face, que é o montante investido e mais a rentabilidade de todo o período, juntamente com o recebimento do último cupom de juros. Então, no vencimento do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, você resgata o montante investido, que é atualizado pela inflação, juntamente com o pagamento do último cupom semestral. Então, quando você alinha essa proteção inflacionária pagando cupons de juros juntamente com os seus objetivos financeiros e você consegue levar esse título até a data de vencimento, você consegue criar para você uma fonte de renda. E essa fonte de renda, ela coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar mais por isso. Você compreendeu a importância desse título? Compreendeu a importância do Tesouro IPCA+, com juros semestrais na construção de uma fonte de renda para você? Tranquilo, então. Agora, eu quero te explicar por que você conhecer e investir no Tesouro IPCA+, com juros semestrais é um atalho para que você consiga criar uma segunda fonte de renda para você. Eu quero que você entenda que esse título público é um atalho porque ele pode te ajudar na sua fase de fruição, ele pode te ajudar na sua fase de independência financeira, porque ele pode sim se transformar em uma segunda fonte de renda para você. Mas para que você consiga criar uma fonte de renda através dele, você vai precisar, claro, dentre outros fatores, você vai precisar conhecer as características desse título e eu vou tentar te demonstrar isso aqui da maneira mais simples e didática possível. Vamos lá então. O Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele possui uma sistemática de pagamento de cupons que é muito parecida com a sistemática do Tesouro pré-fixado com juros semestrais, a NTN-F. A diferença é de que no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a NTN-B, o rendimento semestral ele é a correção da inflação e mais 6% ao ano aproximadamente, ou 2,95% por semestre aproximadamente. A outra diferença é de que as datas de pagamento dos cupons, elas vão depender da data de vencimento do título que você adquirir.
Se o vencimento do título for par, os cupons eles vão ser pagos no dia 15 de fevereiro e no dia 15 de agosto. E se o vencimento do título ele for ímpar, os cupons eles vão ser pagos no dia 15 de maio e no dia 15 de novembro. Então, quando você adquire o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, você recebe um cupom de aproximadamente 6% ao ano, ou 2,95% por semestre, sempre corrigido pelo índice de inflação IPCA. Mas se liga numa coisa aqui. Essa rentabilidade de 6% ao ano, 2,95% por semestre, ela não incide sobre o valor que você tiver investido, mas sim ela vai incidir sobre o VNA, que é o valor nominal atualizado. E ela varia de acordo com a taxa pré-fixada contratada no momento em que você adquiriu o título. Então o que isso significa? Significa que, dependendo da taxa pré-fixada contratada, que ela varia de acordo com o VNA, você pode ter um rendimento maior ou menor do que 6% ao ano sobre o valor investido. Então, o valor que você recebe através dos cupons semestrais, ele não depende da variação de preço de mercado dos títulos. De modo que o recebimento, eles sempre vão ser constantes ao longo do período da aplicação, tanto em termos nominais quanto em termos reais. No Tesouro IPCA+, com juros semestrais, o valor dos cupons eles vão ser corrigidos pela inflação e eles não vão sofrer nenhuma alteração no seu valor. Do mesmo modo que acontece lá no Tesouro pré-fixado com os juros semestrais, na NTNF, aqui no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, também não é um título, ele também não é um título indicado para o reinvestimento dos cupons semestrais, porque sobre eles, sobre os cupons, existe a cobrança de impostos e de taxas. Ficou claro então por que esse título funciona como um atalho na criação de uma segunda fonte de renda para você? Quando você compreende essas características e a sistemática de funcionamento, você entende que você pode usar esse título público em seu favor. E ao compreender isso, você percebe que através do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, você consegue efetivamente criar uma segunda fonte de renda sem que você tenha que trabalhar mais por isso e sem que você tenha que investir muito dinheiro. Compreendido isso tudo? Ótimo, então. Apesar de todas essas explicações, eu quero tirar um tempo agora para derrubar algumas objeções que você eventualmente possa ter. É possível que você talvez ainda não esteja totalmente convencido e talvez você ainda tenha algum tipo de objeção contra o investimento no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, né? Com certa frequência, as pessoas entram em contato comigo e elas falam o seguinte: ô Rafa, você falou que esse título público era de renda fixa, não é? Falei, pois é, eu falei. Mas eu escutei falar que a renda fixa no Brasil ela morreu. Então investir no Tesouro IPCA+ com juros semestrais realmente vai criar uma segunda fonte de renda para mim? Pois é, eu já escutei essa objeção, já escutei várias pessoas falando esse tipo de coisa, mas eu quero que você tome cuidado com esse tipo de informação. Por quê? Porque esse é o tipo de coisa que ela mais vai te atrapalhar do que vai te ajudar de alguma forma. E eu te digo que não. A renda fixa, ela não morreu. A renda fixa, ela mudou. A renda fixa, ela se tornou diferente. Alguns anos atrás, você conseguia ter uma alta rentabilidade através dos investimentos da renda fixa no Brasil, e era muito fácil você conseguir essa alta rentabilidade. Alguns anos atrás, você ia em qualquer banco, inclusive até em qualquer banco grande, e você conseguia aplicações de renda fixa que pagavam pelo menos 1% ao mês para você. Esse 1% ao mês, ele já foi muito comum, por exemplo, lá no ano de 2015. E justo no ano de 2015, o Brasil ele teve uma inflação na casa de 10,67%, né? Ocorre que esse cenário ele mudou. Hoje já não é tão fácil você conseguir uma rentabilidade alta, uma rentabilidade expressiva na renda fixa. Eu te digo que sim, ainda existem algumas rentabilidades altas na renda fixa, mas para você conseguir isso, ou você vai precisar correr um pouco mais de risco, ou você vai precisar ter um horizonte de tempo muito maior na sua aplicação. Então, existem sim alguns títulos públicos de longo prazo, onde alguns investidores eles conseguem altas rentabilidades por conta da marcação ao mercado e até mesmo por conta da venda antecipada desses títulos. Isso existe, eu não vou te negar, claro que existe. Mas o que eu quero que você se atente
é que hoje a renda fixa ela não tem mais a característica de remunerar expressivamente. A renda fixa hoje ela mudou, como eu falei, ela tem outras características e essas características elas também são muito importantes e essas características elas precisam fazer parte do seu cotidiano, elas precisam fazer parte da sua estratégia de investimentos. Mas como assim? Você deve estar se perguntando. Vamos lá, eu te explico. Se a renda fixa ela não tem mais o foco de remunerar expressivamente, como que o Tesouro IPCA mais com juros semestrais ela pode vir a te proporcionar uma segunda fonte de renda? Se você tem esse tipo de indagação, parabéns, muito pertinente esse tipo de indagação. E eu te explico. Você precisa ter em mente que você vai investir na renda fixa para ter segurança. Você vai investir na renda fixa para você ter um lugar onde você vai acumular o seu patrimônio e um lugar para garantir que o seu dinheiro ele não venha perder o seu poder de compra ao longo dos anos. E você vai precisar da renda fixa para que você tenha uma certa previsibilidade em relação aos seus rendimentos. Então é por isso, é por conta dessas características que você precisa investir na renda fixa hoje. Na renda fixa, você consegue prever qual vai ser a rentabilidade lá na data de vencimento. E essa previsibilidade ela permite você saber o quanto de dinheiro que você precisa acumular ao longo dos anos para que você crie uma fonte de renda adequada para suas necessidades. O seu foco na renda fixa hoje ele é outro. O seu foco ele vai ser na acumulação e o seu foco hoje ele vai ser na segurança, ele vai ser na previsibilidade. Ficou claro? Então, eu consegui derrubar suas objeções. Se eu não conseguir derrubar suas objeções, deixa um comentário aqui embaixo que eu tento explicar isso de uma outra forma. Vamos prosseguir aqui então. Se por acaso você tiver alguma objeção diferente dessa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder isso o mais breve possível. Vamos prosseguir aqui. Agora, eu quero te explicar como que você vai conseguir uma segunda fonte de renda através do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, mas em primeiro lugar eu quero começar te explicando a maneira errada de você conseguir essa segunda fonte de renda. Se você não entender primeiro a maneira errada, você não vai conseguir criar a sua fonte de renda. Por quê? Porque você vai acabar achando que o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele não é capaz de criar essa segunda fonte de renda para você. Então, qual que é a maneira errada de você conseguir uma segunda fonte de renda sem você precisar trabalhar mais por isso? Aqui, no caso do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, o jeito errado é você investir sem conhecer todos os riscos desse título público. Quando você investe sem conhecer os riscos, você logo de cara você fica assustado com a volatilidade desse título. Você acaba vendo seus investimentos, entre aspas, dando prejuízo. E isso pode te levar a pensar que você não vai conseguir ter uma fonte de renda através do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Então por isso eu quero agora tratar de todos os riscos que existem por trás desse título. Porque ao conhecer esses riscos, você evita de investir o seu dinheiro da maneira errada e você evita de pensar que você não vai conseguir uma segunda fonte de renda através desse título. Então vamos então a todas essas modalidades de risco. E o primeiro risco que eu quero que você conheça é o risco de mercado. A partir do conhecimento que você tiver sobre o risco de mercado e sobre os demais riscos envolvendo esse título, você vai evitar de investir nele da maneira errada. E no Tesouro IPCA+, existe o chamado risco de mercado. O que vem a ser isso? É a possibilidade de você vir a perder dinheiro em razão das oscilações do mercado. E isso só acontece nos casos de venda antecipada do título, ou seja, caso você vendeu o seu título antes do prazo de vencimento. Nos resgates antecipados, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele tanto pode deixar de rentabilizar tudo aquilo que ele rentabilizaria até o vencimento, quanto ele pode acarretar em um resgate menor do que o valor que você investiu inicialmente. Isso é algo até perigoso. Já que, o que acontece? Por que essas situações acontecem? Porque esse título ele vai apresentar volatilidade durante todo o seu durante todo o seu período de vigência. Então você precisa se lembrar que a garantia de rentabilidade do Tesouro Direto, de todos os títulos do Tesouro Direto de maneira geral, ela só acontece naqueles casos em que você consegue carregar os títulos até a data de vencimento. Por quê? Porque nas hipóteses de venda antecipada, os títulos eles vão estar sujeitos ao chamado preço de mercado. E isso pode te acarretar em prejuízos financeiros.
Então, portanto, antes de você comprar o Tesouro IPCA+ com juros semestrais, você precisa ter a certeza de que ele esteja alinhado com a sua estratégia de investimento e que ele esteja alinhado com os seus objetivos financeiros. Porque assim você vai conseguir garantir que você vai receber o capital que você investiu e juntamente com o lucro dos seus investimentos e com os juros compostos do período. Compreendido isso? Se você não tiver a percepção de que o Tesouro IPCA+ com juros semestrais, ele possui o risco de mercado, e se você não alinhar a sua estratégia de investimento e os seus objetivos financeiros, você realmente não vai conseguir criar uma segunda fonte de renda através desse título. Compreendido então o primeiro erro e também essa primeira maneira errada de você criar essa segunda fonte de renda para você? Ótimo, então. Vamos prosseguir aqui. O segundo risco que você precisa conhecer é o risco de resgate antecipado, que por coincidência também é uma modalidade de risco de mercado. Mas então no que consiste esse risco de resgate antecipado? No caso aqui do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, quando ocorre uma alta na taxa de rentabilidade dos títulos, os seus respectivos preços de compra eles vão diminuir. Na situação contrária, ou seja, quando ocorre uma queda na taxa de rentabilidade dos títulos, vai haver um aumento do preço de compra desses títulos. Então perceba o seguinte, vão surgir riscos de perda se você realizar o resgate antecipado no momento de alta das taxas de juros. Por quê? Porque quando os juros aumentam, o preço do Tesouro IPCA+ com juros semestrais diminui e isso pode acarretar em prejuízos financeiros para você. O inverso ele também é verdade, ou seja, quando o cenário é de baixa das taxas de juros, o preço do Tesouro IPCA+ com juros semestrais aumenta e isso pode acarretar em um ganho financeiro acima daquela taxa que foi contratada. Então, sendo assim, quando a taxa de juros do título subir, fazendo com que o preço do título diminua, a melhor atitude que você faz é esperar uma redução dessa taxa ou então você carrega esse título até a data de vencimento dele. Então, portanto, quando você pensa em criar uma segunda fonte de renda através do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, você deve ter a certeza de que esse título ele esteja alinhado com a sua estratégia de investimento e esteja alinhado com seus objetivos financeiros, para que assim você consiga garantir o recebimento do capital juntamente com o lucro e com os juros compostos do período. Por quê? Porque assim você evita de realizar resgates antecipados em momentos inoportunos e você evita de sofrer com prejuízos financeiros investindo através desse título. Se você não tiver a percepção de que o Tesouro IPCA+ com juros semestrais ele possui o risco de resgate antecipado e se você não alinhar a sua estratégia de investimento e os seus objetivos financeiros, você realmente não vai conseguir criar uma fonte de renda através desse título. Tranquilo? Então, compreendido esse segundo erro, compreendido também essa segunda maneira errada de você criar uma segunda fonte de renda para você? Ótimo, então. Vamos prosseguir aqui. Com relação ao terceiro tipo de risco que existe. O terceiro tipo de risco vem a ser o risco de reinvestimento. Mas no que consiste então esse risco de reinvestimento? Ele representa o risco de você não conseguir reinvestir o seu dinheiro em um novo título com a mesma taxa que você possuía em um título anterior, em um título que anteriormente vendido, é um título que você vendeu, supostamente vendeu anteriormente. Vou te explicar isso com um exemplo hipotético. O risco de reinvestimento ele existe para o cenário de redução da taxa de juros dos títulos e, por consequência, para o cenário de aumento do preço dos títulos. Então, suponha que você compre um Tesouro IPCA+ com juros semestrais com uma taxa de 7% ao ano e com um preço de R$2.000, com vencimento lá no futuro, com vencimento para daqui 10 anos. Imagine-se que após um ano da aplicação, a taxa venha a cair para 4% ao ano e o valor do título ele passa a custar R$2.900. Então, em termos práticos, eventual venda antecipada, ela representaria para você um ganho de rentabilidade acima daqueles 7% ao ano que você contratou lá no momento da compra. Ocorre que esse ganho acima da taxa de juros contratadas ela decorreu de uma baixa na taxa de juros e do aumento do preço dos novos títulos.
E agora, você não vai conseguir encontrar disponível na plataforma do Tesouro Direto outro Tesouro IPCA+, com juros semestrais com taxa no patamar daqueles 7% ao ano. Agora, você só vai encontrar títulos com taxas menores do que aqueles 7%. E isso representa o chamado risco de reinvestimento. Por quê? Porque você não vai poder investir em um outro título com a mesma taxa que você investiu anteriormente, que no exemplo aqui era de 7% ao ano. Além disso, você também vai deixar de receber aquela taxa inicialmente contratada de 7% ao ano pelo restante do prazo de investimento, que no exemplo seria para daqui 10 anos, como eu supus aqui no nosso exemplo. Então, portanto, você deixaria de receber esse 7% ao ano pelos próximos 9 anos que você teria pela frente, entendeu? Portanto, juntando tudo, concluindo o raciocínio aqui, o risco de reinvestimento é o risco de você não conseguir reinvestir o seu dinheiro em um novo título com a mesma taxa que você possuía em um título anteriormente vendido. Então, portanto, quando você pensa em criar uma segunda fonte de renda através do Tesouro IPCA+, você deve ter a certeza de que esse título está alinhado com sua estratégia de investimentos, está alinhado com seus objetivos financeiros, para que assim você consiga o quê? Garantir o recebimento do capital investido, juntamente com o lucro do período e os juros compostos ao longo que você vier a receber ao longo da aplicação. Se você não tiver esse tipo de percepção de que o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele possui o risco de reinvestimento e você não alinhar a sua estratégia de investimento e os seus objetivos financeiros, você realmente não vai conseguir criar uma fonte de renda através desse título. Compreendido então esse terceiro erro e também essa terceira maneira errada de você criar a sua fonte de renda, uma segunda fonte de renda para você, então, ao observar essas três maneiras erradas, você vai estar preparado para usar o Tesouro IPCA+, na criação de uma segunda fonte de renda para você da maneira correta. Então, essas foram então as três espécies de risco que podem incidir no Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E quando você observa todos esses riscos, você vai estar muito mais preparado e você vai evitar de investir da maneira errada nesse título. E com certeza você vai poder usar ele na criação de uma segunda fonte de renda para você. Tranquilo então com relação à maneira errada de você investir? Ótimo! Vamos prosseguir aqui então. Agora eu preciso da sua máxima atenção porque eu vou te explicar sobre a maneira correta para você criar uma fonte de renda segura com o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, sem que você tenha que trabalhar mais para criar essa renda. A maneira correta para você fazer isso é você conhecer todo o funcionamento desse título público. Conhecer a dinâmica desse título é importante porque, a depender de como ele funciona, investir nele pode se tornar interessante ou deixar de ser interessante para você. Vamos lá então. O que é exatamente o Tesouro IPCA+, com juros semestrais? O que é esse NTN-B? Em simples palavras, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a NTN-B, é o título do Tesouro Direto no qual você recebe, lá na data de vencimento, a correção do IPCA, a inflação, sobre o montante aplicado e mais uma taxa pré-fixada. Taxa pré-fixada é essa que é definida no momento da compra desse título. Diversamente do que acontece no Tesouro IPCA+, na NTN-B principal, aqui no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, você recebe os seus rendimentos ao longo do período da aplicação através dos cupons semestrais de juros. Esses cupons eles são pagos no dia 15 de maio e no dia 15 de novembro, caso o ano de vencimento do seu título ele for ímpar. E os cupons eles vão ser pagos no dia 15 de fevereiro e no dia 15 de agosto, caso o ano de vencimento do seu título seja par. Então, através desse título, você recebe aproximadamente 6% ao ano, ou 2,95% por semestre, sobre o valor nominal atualizado, sobre o VNA, e você recebe através dos cupons semestrais. Você precisa se lembrar que o valor nominal atualizado, o VNA, é o valor do título lá na data do vencimento. No Tesouro pré-fixado com juros semestrais, presta atenção, estou falando do Tesouro pré-fixado com juros semestrais. O valor do cupom é de
10% ao ano ou 4,88% por semestre sobre o valor de R$ 1.000, que é o valor de face. Já aqui no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, o valor do cupom ele é de 6% ao ano ou 2,95% por semestre sobre o valor nominal atualizado, VNA, corrigido pela inflação. Até aqui, tranquilo? Eu creio que sim, até porque eu já havia adiantado um pouco dessas informações para você aqui logo no começo do vídeo. Mas vamos prosseguir na análise da maneira correta de investir nesse título público. Vamos tratar agora de cada um dos custos que podem incidir no Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E eu te digo que podem incidir 5 diferentes custos, de modo que 4 deles podem não incidir e tudo vai depender da estratégia que você adotar. Porque ao conhecer esses custos, você vai estar muito mais preparado para investir nesse título e, claro, você vai investir neles da maneira correta e essa maneira correta vai proporcionar que você crie uma segunda fonte de renda para você. Então vamos começar aqui com o primeiro custo, que é o imposto de renda. O imposto de renda é o único custo que obrigatoriamente ele vai incidir. E ele incide sobre o lucro dos seus investimentos. Do imposto de renda, realmente você não vai conseguir escapar. Esse imposto ele é cobrado automaticamente lá no final do investimento ou ele é cobrado quando você realizar algum resgate antecipado dos seus títulos. Então o imposto de renda ele vai incidir só sobre o rendimento do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E a alíquota dele, o percentual desse imposto de renda, ele é regressivo. Para investimentos até 180 dias, 6 meses mais ou menos, a alíquota dele é de 22,5%. E essa alíquota ela vai reduzindo. Para aqueles investimentos que você investir de 181 dias a 360 dias, ou seja, de 6 meses até um ano, a alíquota ela é reduzida para 20%. Se você permanecer por um período maior, ou seja, de 1 ano até 2 anos, a alíquota ela é reduzida novamente para 17,5%. E acima desses 2 anos, acima de 720 dias, a alíquota do imposto de renda ela chega no percentual mínimo de 15% sobre o lucro do seu Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Então, com relação ao imposto de renda, é isso. O segundo custo que pode incidir é o IOF, que é a sigla para Imposto sobre Operações Financeiras, e ele vai incidir apenas sobre o rendimento dos investimentos que perdurarem por mais de 30 dias, ou seja, que perdurarem por até 29 dias. Então, isso significa que se você mantiver o seu investimento no Tesouro IPCA+, com juros semestrais por 30 dias, simplesmente não vai haver a cobrança do IOF. O IOF ele vai incidir, eventualmente se ele incidir, ele vai incidir só sobre a rentabilidade dos títulos que você tiver. E a alíquota dele, o percentual dele, varia de 96% até 3% sobre o valor do rendimento dos títulos. Ou seja, a alíquota do IOF ela vai variar de 96% por prazo de 1 dia até 3% por prazo de 29 dias. Então, no 30º dia, esse imposto ele simplesmente deixa de ser cobrado. Então, por esse motivo, eu te falo que a cobrança do IOF ela pode não acontecer caso você adote uma estratégia de investimento na qual você mantenha o seu Tesouro IPCA+, com juros semestrais por um período superior a 29 dias. Com relação ao IOF, é isso. Bem tranquilo de você entender. O terceiro custo que eventualmente pode incidir é a taxa de administração. E o que é a taxa de administração? É um valor cobrado pelas corretoras de valores ou pelas corretoras vinculadas aos bancos que realizam a intermediação, essas corretoras realizam a intermediação de compra e venda dos seus títulos públicos. E essa taxa ela pode ser livremente cobrada pelas corretoras e atualmente ela varia entre 0% até 2%. Então, como você já sabe, muitas corretoras simplesmente não cobram pela taxa de administração. Fica atento aqui, porque a taxa de administração eventualmente cobrada, ela vai incidir sobre o valor total que você tiver investido, e não só sobre a rentabilidade, não só sobre o lucro do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Vai incidir sobre o valor total que você tiver investido, essa taxa de administração incide sobre o valor total que você tiver investido. E como que ela é cobrada? Se ela for cobrada,
ela acontece de maneira automática no momento em que você realiza a compra dos seus títulos. E ela vai incidir sobre o valor de mercado do título, ou seja, o valor do título no momento da compra. Então, como eu te falei, existem várias corretoras que elas não cobram a taxa de administração. Então, portanto, se existe essa opção de você não pagar por essa taxa de administração, eu te afirmo também que a cobrança da taxa de administração pode não incidir. Então, você também pode se livrar desse tipo de custo. Então, com relação à taxa de administração, é isso. Um quarto custo que pode incidir diz respeito à taxa de custódia da B3. E essa taxa, ela pode ou não incidir. A regra é que ela exista. A regra é que exista a cobrança de 0,25% ao ano a título de taxa de administração, a título de taxa de custódia da B3. Só que, de maneira excepcional, essa taxa da B3 ela pode ser de zero. E ela vai ser zero para aqueles investidores que possuam mais de 1,5 milhão, para aqueles investidores que possuam mais de 5 milhões em investimentos na Bolsa de Valores. Claro, eu sei que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas aqueles investidores que possuírem mais de 5 milhões de reais investidos custodiados perante a B3, a taxa de custódia da B3 ela simplesmente não é cobrada. Com relação ao Tesouro Selic, veja bem, eu estou tratando de um outro título aqui. Com relação ao Tesouro Selic, essa taxa de custódia ela também pode não incidir. E ela não vai incidir para quem tiver até 10 mil reais investidos no Tesouro Selic. Mas, claro, essa também é uma situação na qual a taxa de administração ela não incide, né? Depois que você realiza a compra dos seus títulos, eles não ficam na posse da corretora de valores, eles também não ficam na posse do seu banco. Eles vão ficar custodiados perante a B3. Então, por conta dessa custódia, é que vai incidir o 0,25% ao ano sobre o valor total dos títulos públicos que você possuir. E é esse percentual que ele é cobrado proporcional, e esse percentual ele é cobrado proporcionalmente ao período em que você mantiver o título aplicado, e esse percentual ele acaba sendo calculado até o saldo de 5 milhões de reais por conta de custódia, que é quando você atinge os 5 milhões de reais, essa taxa de custódia da B3 ela simplesmente deixa de ser cobrada. Então, de maneira geral, a taxa de custódia ela vai incidir, mas ela pode não incidir nesses casos que eu te expliquei aqui. No caso do Tesouro Selic, se você tiver até 10 mil reais no Tesouro Selic, você não paga pela taxa de custódia da B3, e se você tiver 5 milhões de reais aplicados em valores imobiliários perante a B3, ou em títulos públicos perante a B3, você também não paga pela taxa de custódia dela. De maneira geral, essa é a taxa de custódia da B3. Vamos então agora para o último custo que você precisa conhecer, que é o custo envolvendo as transferências bancárias. Esse é a última modalidade de custo que pode incidir. E muitas pessoas elas se esquecem dos custos de transferências bancárias. Elas se esquecem, mas esses custos eles precisam ser calculados. Por quê? Porque em muitas situações as tarifas bancárias, os custos de transferências bancárias, eles acabam interferindo até de maneira intensa na rentabilidade dos seus investimentos. Algumas pessoas elas podem até arcar com os custos de transferências bancárias para adquirir os seus títulos públicos quando essas pessoas enviam dinheiro do seu banco para a corretora. Mas também pode acontecer de essas pessoas pagarem para fazer o caminho contrário, quando essas pessoas enviam dinheiro da sua corretora para o seu banco. E nesse sentido, você precisa verificar perante a sua corretora quais são os valores que ela cobra, até mesmo porque as corretoras elas são obrigadas a divulgar os valores que elas cobram a títulos de transferências bancárias, né? Então, dessa forma, quando você conhece os custos das transferências, você faz com que você passa a ter o conhecimento se aquela aplicação é vantajosa ou não para você, principalmente quando você for investir pequenas quantias, no Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Por quê? Porque desse modo você evita uma perda de rentabilidade logo no momento em que você vir adquirir esse título público. Então, com toda certeza, se você pode eliminar os custos com as transferências, você
deve eliminar, você deve fazer todo o possível para eliminar esse tipo de custo. Hoje já existem diversas opções de contas, de bancos, que simplesmente não cobram por tarifa nenhuma. Existem diversas corretoras de valores que elas também não cobram para transferir os recursos, para que você retire os recursos da corretora e mande para o seu banco. Então, portanto, você precisa conhecer todos os custos, você precisa estudar sobre cada um desses custos e você não pode elaborar a sua estratégia de investimento ignorando esses custos. Você jamais pode desprezar os custos envolvidos. Por quê? Porque se você desprezar os custos envolvidos, você não vai ter uma visão completa e uma visão real da sua carteira de investimentos. E você deve sempre reduzir os custos das suas aplicações. Por quê? Para que você possa sempre tomar as melhores decisões para o seu dinheiro e fazer com que você possa aumentar cada vez mais a sua fonte de renda no futuro. Tranquilo até então? Com relação aos custos do Tesouro IPCA mais com juros semestrais, era isso. Então essa é a maneira correta que você precisa ter para você criar uma segunda fonte de renda para você através do Tesouro IPCA mais com juros semestrais. Agora então, chegou o momento que você mais gosta aqui nos vídeos. Chegou o momento em que eu quero te explicar tudo isso na prática. Chegou o momento em que eu vou tirar todos esses conceitos da teoria e eu vou te mostrar tudo isso na prática. Eu vou te mostrar como você pode aplicar todos esses conceitos na prática. E para isso, eu quero que você esteja atento com relação a 10 pontos sobre o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Por que isso? Porque na prática, esses 10 pontos, eles vão te direcionar para o rumo correto das coisas. E também porque, ao pensar na criação de uma segunda fonte de renda e pensando na criação de uma segunda fonte de renda através do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, você precisa realizar alguns procedimentos de cautela. Então, vamos a esses procedimentos de cautela. Vamos lá, então, aos 10 pontos que eu quero que você conheça. Primeiro, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele é um título público que ele é pós-fixado e ele é, ao mesmo tempo, pré-fixado. Tenha isso em mente, porque sabendo disso, você não vai cometer erros na prática. Segundo ponto, a indexação do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a indexação dele ao índice inflacionário IPCA, ele diminui os riscos desse título. Por quê? Porque você vai estar protegido contra os efeitos negativos da inflação. Esse título ele blinda o seu patrimônio contra os efeitos nocivos da inflação. Terceiro ponto que você precisa conhecer. Por força da rentabilização vinculada ao IPCA, esse título ele garante uma rentabilidade real para você, caso você conseguir levar ele até o vencimento. E essa informação ela é extremamente importante, porque eu já estou falando disso para você ao longo do vídeo. Eu já falei isso várias e várias vezes, que você só pode investir nesse título se ele fizer parte da sua estratégia de investimento, se ele estiver alinhado com seus objetivos financeiros, e você precisa fazer todo o esforço possível para carregar esse título até o vencimento. Por quê? Porque ele vai manter o seu poder de compra lá no vencimento e ele vai te proporcionar uma rentabilidade real caso você o leve até o vencimento. Quarto ponto que você precisa conhecer. O Tesouro IPCA+, ele mantém o seu poder de compra porque ele vai te proteger contra as flutuações da inflação. Ao longo de todo o período em que você mantiver o título aplicado dentro da sua carteira, ele vai te proteger contra as flutuações da inflação. E você, claro, vai ter a rentabilidade contratada lá na data de vencimento. Quinto ponto que você precisa conhecer. O fluxo de pagamento desse título ele é semestral. Ele possui o recebimento de juros ao longo da aplicação. Ele vai possuir o recebimento de juros ao longo da aplicação. E isso proporciona a você o recebimento de rendimentos periódicos através dos cupons semestrais de juros, que eu já expliquei ao longo do vídeo aqui bastante sobre esses cupons semestrais. Sexto ponto que você precisa conhecer para investir corretamente na prática. O Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele é indicado para você que enxerga uma tendência de alta da inflação. Existem muitos períodos em que isso acontece no Brasil. E se você estiver acompanhando as notícias, se você estiver acompanhando os dados de inflação que são divulgados, você vai perceber
quando que existe essa tendência de alta da inflação, e o Tesouro IPCA+, ele é indicado para esses períodos em que você enxerga essa tendência de alta da inflação. Sétimo ponto. Esse título ele é indicado para aqueles investidores que eles já ultrapassaram a fase de acumulação de dinheiro e já alcançaram a fase de independência financeira. Por quê? Porque como esse título paga os cupons semestrais de juros, esses cupons semestrais de juros eles vão fazer parte da sua estratégia de fruição. Eles já vão poder fazer parte da sua estratégia de quando você alcançar a independência financeira, até porque ele não é indicado para você que deseja reinvestir os cupons de juros. Se a sua intenção for reinvestir os cupons de juros, você precisa investir no Tesouro IPCA+, que não paga cupons de juros. Ao pagar os cupons semestrais de juros, você não deve reinvestir esses cupons, porque esses cupons, naturalmente, eles precisam ser utilizados para você que já chegou na sua fase de independência financeira. Oitavo ponto. O rendimento semestral ele é a correção da inflação e mais 6% ao ano aproximadamente, ou é a correção da inflação e mais 2,95% por semestre aproximadamente. Você também já sabia dessa informação, mas não custa ressaltar aqui para que você não cometa nenhum tipo de equívoco. Nono ponto. Se o vencimento do título for par, os cupons eles vão ser pagos no dia 15 de fevereiro e no dia 15 de agosto. E se o vencimento do título for ímpar, os cupons eles vão ser pagos no dia 15 de maio e no dia 15 de novembro. Esteja sempre atento com relação às datas de vencimentos e às datas de pagamento dos cupons dos títulos. Décimo ponto. A rentabilidade dos cupons de 6% ou 2,95%, ela não incide sobre o valor investido. Ela vai incidir sobre o VNA. Vai incidir sobre o valor nominal atualizado e a rentabilidade, ela vai variar de acordo com a taxa pré-fixada contratada no momento de aquisição do título. Tranquilo? Até aqui? Então com isso, com esses 10 pontos essenciais, você consegue ter um direcionamento prático para você criar uma nova fonte de renda através do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E essa nova fonte de renda, ela vai colocar dinheiro na sua conta sem que você tenha que trabalhar mais por isso. Compreendido tudo, então? Ótimo! Então, agora eu chego no final desse vídeo. Eu fui o mais detalhista possível nele e eu espero que você tenha compreendido tudo que eu te expliquei aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que esse conteúdo ele possa ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que eu te explico tudo com a maior brevidade possível. Eu peço também que você deixe o seu joinha aí no vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe ele com quem você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. E se inscreva aqui no canal e também me siga nas redes sociais. Me siga no Twitter, me siga no Instagram, porque lá também eu posto conteúdos muito interessantes voltados para a criação de uma segunda fonte de renda para você. Por hoje é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço. Tchau!